Escalação do Atlético para encarar a Ferroviária em Araraquara, nesse domingo, 4h30 da tarde. Santos goleiro, Benavides, Carlos Teran e Arthur Dias. Felipinho e Zapelli, 2 volantes, com Mendonça, Julimar, Viveiros, Patrick e pelo lado esquerdo, Léo Derek. Este o provável furacão para entrar em campo e enfrentar a Ferroviária, beleza? Vou falar mais. Deixa o like pra gente que é muito importante. Ajuda muito. Se inscreve no canal também porque importa demais, a gente fica muito feliz, beleza? Vamos lá, tô gravando esse vídeo na sexta-feira, ainda tem treino nessa sexta, tem treino neste sábado e domingo o Atlético entra em campo. Ou seja, talvez o Odair faça algum ajuste ou outro, mas a tendência é que esse time entre em campo contra a Ferroviária nesse momento, tá? O time é o mesmo da partida contra o Goiás e tem apenas uma mudança. Da partida contra o Volta Redonda, o Leozinho sai do time, o Patrick volta ao time, né? E é importante porque o Odair só tinha repetido o time uma vez na passagem dele. Só uma. Vai ter um vídeo pra falar disso, inclusive. Mas agora ele volta a repetir porque ele tem esse esquema, ele tem essa espinha dorsal muito bem definida e isso é muito importante. Essa zaga encaixou de uma maneira muito interessante, o Benavides, o Teran e o Aguirre, 3 caras muito móveis, 3 caras que têm mostrado qualidade para ganhar nas bolas pelo alto, nas disputas pelo alto também, e jogadores muito coordenados. E o jogo contra o Goiás explica muito, né? O Arthur e o Benavides começam sofrendo um pouco a partir de uma mudança de esquema do Atlético, o Furacão passa a ter um pouco mais de tranquilidade com esses jogadores, passa a ter também mais apoio nessa marcação e o Benavides e o Arthur param de sofrer. Se são 2 jogadores que pelo alto não são tão qualificados assim, até porque não são tão altos, não tem tanta estatura, são caras que têm melhorado cada vez mais em solidez. Porque é um esquema, é um conjunto, é o coletivo que importa e importa demais nisso tudo. Então é um Atlético que tem Benavides, Teran e Arthur como um trio inquestionável nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Zapelli e o Felipinho como volantes vão voltar a emular o que aconteceu na partida contra a equipe do Goiás, o segundo tempo, e na partida contra a equipe do Volta Redonda ao longo de todo o jogo. São 2 caras que se completam, né? O Felipinho, um cara de mais pegada na volância, um jogador de perseguição longa, de desarme, né? Mas que não tem tanta qualidade para sair jogando. É um cara que tem mais limitações. E o Zapelli, se tem duelado muito, se tem tentado muito, se doa muito defensivamente, não tem exatamente o cacuete de um volante pegador, de um volante marcador, mas tem muita qualidade na construção. Tem qualidade para jogar longo, tem qualidade para conseguir acionar as peças do ataque da melhor maneira, para fazer uma quebra de linha, para fazer essa bola chegar nos jogadores mais avançados, né? E aí é importante. E por que esses 2 e não o Felipinho e Patrick, 2 caras que estão muito acostumados com a função? Porque isso limita o Atlético, né? Você vê o primeiro tempo contra o Goiás, um time muito engessado, um time com poucas alternativas, que pouco acionou o Julimar e o Zapelli. E você vê o segundo com o Zapelli já como um volante, sendo esse cara conseguir acionar os jogadores de frente. Então acho que faz muito sentido a inversão Patrick e Zapelli. Faz muito sentido você ter o Zapelli ao lado do Felipinho do que você ter o Patrick. E aí você traz o Patrick à frente, porque na marcação ele vai marcar como volante, ele vai fazer esse 5-4-1 e o Zapelli vai marcar pelo lado do campo. Mas o Patrick tende a marcar como um volante, essencialmente falando. E aí, logicamente, você ganha o poder de marcação do Patrick, que é o jogador que mais desarma na temporada do Atlético, e você ganha maturidade também. Você ganha lá do físico para ter entrada na área. Tudo bem que o Patrick não tem mostrado muita pisada na área, não tem mostrado dar muito peso a essa área, ser uma opção de cruzamento, por exemplo, de infiltração. Mas o Patrick é um jogador que consegue dar, pelo menos, maturidade. Consegue fazer com que o Atlético tenha mais calma e controle das ações do meio-campo, né? Porque é um jogador com essa característica de ter lucidez na tomada de decisão, mas, por exemplo, do que o Leozinho, que muitas vezes acelera muito a jogada. O Leozinho vai muito bem no entrelinha, para mim o Leozinho seria titular. Mas o Patrick também é um jogador que consegue dar esse tipo de qualidade. Tem entrado como um meia avançado, não mais como um volante desde a partida contra o Goiás, né? Segundo tempo ele vira meia e na partida do Volta Redonda ele entra no segundo tempo como um meia também. E aí a gente olha para Julimar e Viveiros como 2 ativos importantíssimos, né? 2 caras que têm resolvido jogos. E o Julimar, como um articulador, colocou, por exemplo, o Viveiros na cara do gol na partida contra o Goiás. O Julimar faz 2 gols contra o Amazonas. O Julimar crava mais um contra o Volta Redonda. Tá jogando muita bola o Julimar em questão de decisão. Não acho nem que o nível de atuação é tão alto, mas em termos de poder de decisão, ele tá vivendo a melhor fase entre os jogadores do Furacão. E acho que, logicamente, tem que ser mantido, né? Esse esquema, essa estrutura me dá tranquilidade em dizer que o Atlético é muito favorito para a partida. E essa estrutura propicia, para mim, entender um Atlético que com bola será um time
propositivo, com 3 caras na construção, 2 volantes e uma linha de 5 mais à frente. E o Atlético sem bola vai ser um time com muita transição, com o Julimar e com o Viveiros sendo jogadores de qualidade para sair muito bem. E não dá para descartar a possibilidade do Atlético variar do 5-4-1 para um 5-3-2 na marcação das jogadas, no lado defensivo do jogo, porque aí quando transicionar vai ter o Viveiros e o Julimar prontos para atacar essa profundidade, quando no 5-4-1 você teria o Julimar para o lado do campo, e aí você não teria 2 opções para atacar a profundidade. Enfim, ficam informações, ficam comentários, fica a opinião sobre mais uma escalação muito bem feita pelo Odair. Para mim não é perfeita, mas eu também não questiono não a presença do Patrick na vaga do Leozinho. Deixa o like, se inscreve no canal, a gente se vê numa próxima. Valeu!